Crise epilética, doença que dá direito a benefícios previdenciários. Olá, pessoal do YouTube, tudo bem? Como que vocês estão no dia de hoje? No vídeo de hoje nós vamos falar de um benefício por incapacidade especificamente para as pessoas que são acometidas de crises de epilepsia. Se você conhece alguém ou se você sofre de crise epilética, esse vídeo é para você, ou compartilha com alguém que você conhece para a gente ajudar. Muitas pessoas são acometidas dessa doença, inclusive de uma forma incapacitante, e não sabem os seus direitos. Eu tô aqui para isso. Apesar de ser uma doença que após ajuste de medicação, as pessoas entendem como estabilizada. Você mesmo, estando em controle da doença, você pode ter direito sim aos benefícios previdenciários. Nós vamos falar sobre isso hoje, fica comigo até o final para você entender tudo. Primeiro, eu quero me apresentar aos que são novos aqui no canal. Eu sou a Renata Menegassi, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar. Sempre um prazer trazer vídeos novos aqui no canal. Antes de falar do tema do vídeo, que é benefício por incapacidade, a minha especialidade, tenho pedidos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Te convido para me seguir lá no Instagram, vou deixar meu usuário aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Deixe suas dúvidas nas caixinhas de pergunta lá no Instagram ou aqui nos comentários, o que ficar melhor para você. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta, é só clicar no link azul, que você fala diretamente comigo ou com meus colaboradores. Vamos ao tema do vídeo. Epilepsia é uma condição neurológica em que, durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos para o corpo que desencadeia crises que podem se manifestar em convulsões ou em outros sintomas como ausência de consciência. No Dia Internacional da Epilepsia, dia 14 de fevereiro de 2023, a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde alertou que pelo menos 25% dos pacientes com a condição no Brasil são portadores de epilepsia em estágio grave. A condição ela determina a necessidade de uso de medicação por toda a vida, pois os acessos são frequentes e incontroláveis. Então, existe a obrigatoriedade de consumo medicamentoso para toda a vida. E ainda assim, por vezes, sofrer crises ou sempre sofrer em razão dos efeitos colaterais da medicação tomada para controlar as crises de epilepsia. Mas vamos lá. A epilepsia por si só não determina a incapacidade para o trabalho, exceto aqueles de alto risco de acidente e quando as crises não conseguem ser controladas mesmo com a medicação. Você precisa comprovar que sua condição de saúde te impede de trabalhar. Você sabe, eu sempre falo aqui no canal. A cobertura da INSS ela não é pela existência de uma doença. Você pode ter uma doença e não ter os benefícios por incapacidade, não ter direito aos benefícios por incapacidade. A cobertura da INSS é pela incapacidade. Precisa existir a incapacidade para o trabalho. Então, você ter epilepsia não te dá automaticamente o direito a se afastar pelo INSS. Doença e incapacidade podem coincidir ou não, dependendo da gravidade da doença, das atividades inerentes ao exercício de trabalho desse segurado, o que você efetivamente faz no trabalho e da sujeição e resposta ao tratamento indicado pelo seu médico. Portanto, nem toda a enfermidade gera a incapacidade necessária ao deferimento dos benefícios previdenciários por incapacidade. É preciso comprovar essa condição incapacitante. E são 3 condições que dão direito aos benefícios por incapacidade em caso de epilepsia. A primeira condição é o tratamento ainda não está sob controle. Você não tem a sua doença controlada. Segundo, ainda que esteja sob controle, o exercício de atividades de alto risco de acidente. Terceiro,
a existência de incapacidade em razão de reações adversas aos medicamentos. Então, vamos destrinchar isso. Primeiro, os casos de incapacidade em razão do não controle das crises. Existem segurados que são portadores de epilepsia que efetivamente causam incapacidade para o exercício de qualquer atividade. A pessoa ela relata a presença de crises convulsivas que acarretam a perda de consciência, amnésia após a crise, às vezes mais de uma vez no dia, de uma forma bem corriqueira. Tome nota de um caso em que foi concedida aposentadoria por invalidez, nem foi o benefício por incapacidade temporária, foi uma aposentadoria por invalidez, em que a segurada tinha um cisto cerebral e que o perito ressaltou não ser possível a cura da enfermidade, pois mesmo se fosse ressecado esse cisto, as convulsões continuariam. Esse médico perito ele concluiu que a paciente já estava recebendo o tratamento adequado para a redução das crises, porém o tratamento visava aliviar os sintomas, persistindo a doença para sempre. Então ela não ia conseguir controlar, era só para aliviar. Também pode acontecer quando a medicação não impede as crises. A epilepsia ela pode ser resistente ao tratamento medicamentoso, isso pode acontecer. Esse é o tipo de caso de incapacidade total e permanente em razão do não controle das crises de epilepsia. A segunda situação que dá direito aos benefícios previdenciários são os casos do exercício de funções que, se o segurado tiver apenas uma crise, só uma crise, não precisa de duas não, só uma crise, esse segurado, essa crise, esse momento, coloca em risco a sua vida, a vida do segurado e a vida de muitas outras pessoas. Então, isso é fácil identificar. Pilotos, motoristas profissionais, pessoas que trabalham com eletricidade. Essa é a situação que dá direito por causa do alto risco de acidente. Presta atenção. Presta atenção. Não precisa ser apenas profissões como motorista, piloto de avião, técnico em telefonia de torres, esses exemplos mais extremos. Pode também configurar a incapacidade do segurado que não puder se expor ao risco de trabalhar em altura. Por exemplo, um trabalhador que precisa subir em escadas ou lidar com máquinas de potencial risco, como serras e fogões. Eu já vi uma aposentadoria por invalidez concedida a uma doméstica, a uma faxineira doméstica. O trabalho doméstico da segurada envolvia subir escadas e utilizar fogões. Para o juiz, ficou claro que a autora, em virtude da epilepsia, somada às suas condições pessoais, tais como idade, nível de escolaridade, estaria definitivamente incapaz para o trabalho. Então, não precisa ser só piloto de avião, pode ser doméstica também. A terceira e última situação, que é outra situação muito importante, no caso de não só a crise epilética deve ser levada em conta para estabelecer a capacidade ou incapacidade para o trabalho, mas também os efeitos colaterais dos remédios empregados no tratamento para controle das crises epiléticas. Nós vimos que esses medicamentos eles podem desencadear reações adversas que impedem a pessoa de trabalhar, tais como sedação, perda de coordenação e equilíbrio, sonolência. Então, você toma o remédio, fica muito sonolente e você não consegue trabalhar. Então, aqui, a preocupação é comprovar os efeitos adversos da medicação e como esses efeitos te impedem de exercer a sua atividade laborativa. Então, são os efeitos adversos que são importantes. Então, sim, você pode ter direito à aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, que é aquele que você recebe quando existe a incapacidade total e permanente. E você também pode ter direito ao auxílio-doença, que é aquele que você recebe quando existe a incapacidade total e temporária. Você tem direito aos dois benefícios. Por fim,
Se você gostou do vídeo de hoje, você precisa de ajuda para qualquer coisa, eu já te falei, existe um link na descrição do vídeo. Para agendamento de consulta, clica no link azul que você fala diretamente comigo ou com os meus colaboradores. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Você sabe que eu te espero no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.